Deus quer falar com você. Ok, agora vamos fazer a leitura. Vou tentar ler pausadamente. Cada palavra tem um significado. Quem gosta de estudar a Bíblia, meditar, a Bíblia é para ser aberta. Você imagina que eles abriam o pergaminho, o rolo, havia leitura e era exposta, aberta. Assim vai ser a palavra. Por isso preste bem atenção. Cada palavra dessa tem um significado muito forte, muito importante. Começa assim o texto, Eclesiastes 6, versículo de 1 a 9. Vi debaixo do sol outra grande tragédia que pesa sobre a humanidade. Deus concede a alguns muita riqueza, honra e tudo que desejam, mas não lhes dá a oportunidade de usufruir isso. Eles morrem e outro acaba usufruindo de todas essas coisas. Isso também não faz sentido. É uma verdadeira desgraça. Um homem pode ter 100 filhos, viver muitos anos, se porém não encontrar satisfação alguma na vida, e não tiver nem mesmo um enterro digno, teria sido melhor que houvesse nascido morto, pois assim seu nascimento teria sido inútil, e ele teria desaparecido na escuridão, não teria recebido sequer um nome, e jamais teria visto o sol, nem saberia de sua existência, e no entanto, teria desfrutado mais paz, que se houvesse crescido e se tornado um homem infeliz. Mesmo que vivesse 2000 anos, não acharia contentamento, e visto que deve morrer como todos os outros, de que adiantaria? Todos passam a vida se esforçando para ter o que comer, mas nunca parece suficiente. Será então que o sábio tem alguma vantagem sobre o tolo? O pobre ganha algo por saber agir diante dos outros? Aproveite o que você tem, em vez de desejar o que não tem. Querer cada vez mais não faz sentido. É como correr atrás do vento. Você pode dizer amém? Agora eu peço sua ajuda. Vamos orar, pedir a Deus que fale com toda a igreja. Curva a cabeça, comece, ore por mim. Se alguém puder interceder, interceda agora pela minha vida aqui, por favor. Vamos orar. Glória ao teu nome, ó Deus, glória ao teu nome. Senhor, desfrutamos de entrar na presença do Senhor. Desfrutamos o que o salmista diz: entrai por suas portas com hinos, com cânticos, com ações de graças. Desfrutamos esse momento aqui, se tornou real para nós. Agora pedimos a palavra, pedimos o alimento, pedimos a revelação. Tua palavra diz: quem tem falta de sabedoria, peça. Estamos todos aqui, eu oro por toda a igreja, dá-nos sabedoria, ensina-nos, leva-nos, ó Deus, a ter um comportamento diante daquele que pode todas as coisas. Que a tua palavra nos faça levantar a cabeça e olhar para o Senhor e sermos guiados pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus quer falar com você. Se você puder anotar alguma coisa, eu vou ficar assim muito feliz mesmo. Se você puder guardar algumas palavras, algumas coisas que fazem sentido para você. Daqui a alguns dias, e acredite, vai passar rápido, muito rápido mesmo. Daqui a alguns dias nós vamos falar
Feliz Ano Novo. Mas como pastor, eu falo até com tristeza no coração, porque para muitos mesmo, não tem nada de novo. Nada, nem festa. Para muitos, até na festa, porque no riso haverá choro e pranto. Muitos mesmo não tem o que celebrar, não tem motivo para festejar. Para muitos vai virar folhinha do calendário, vai virar uma data, para muitos, né? Porque fazem do mesmo jeito, esperando que o resultado seja diferente. Isso não vai acontecer. 2026 será um ano preparado de Deus para a sua vida. E eu sei que quando eu falo isso, talvez gere alguns questionamentos. Aí você fala, por que não foi esse ano? Por que não foi 2024? Por que o senhor está falando 2026, o ano que Deus tem preparado? Porque há um tempo para todo o propósito de Deus debaixo do sol. Há um tempo certo. E recebe o que eu vou dizer agora ao teu coração. 2026 será esse tempo. Vou repetir isso. Será esse tempo na sua vida. Será o tempo para você abrir mesmo e romper naquilo que Deus tem preparado de antemão para a tua vida. Você viver coisas que nem nos melhores dias da sua vida imaginou algo assim. Ver o seu crescimento pessoal. Ver portas se abrindo, portas que há anos estão fechadas, né? Aí você pergunta, eu falo, porque esse é o tempo. Chegou o tempo, e feliz quem estiver vivo, para ver o que Deus ainda fará. Porque Deus fará grandes coisas. Você crê nisso? Agora eu preciso da sua atenção aí, que você vá anotando talvez, né? Deus, você pode falar comigo apenas para guardar? Fale assim comigo: Deus é Deus de vida. Olhe para cá, quando você fala isso, quer dizer, o importante para o Senhor é a vida. Se há vida, há continuação. Pode ter estragado tudo, pode ser aquela vida que deu tudo errado, não deu nada certo, mas se há fôlego, se há vida, Deus pode pegar essa vida destruída, acabada, uma vida que, meu Deus, Ele pode fazer. Se há um fôlego, se há vida, Ele é Deus de vida. Tudo deu errado, mas nele podemos todas as coisas. Há um restaurar, há um recomeço. Ele pode fazer novas todas as coisas. Quem crê nisso? Então, em todo tempo, puxa, eu preciso tanto que você receba isso. Em todo tempo, Deus é um Deus de vida. João capítulo 10, versículo 10, está aqui na tela, você vai me acompanhando. Eu vou ler alguns textos mais rápidos aqui para a gente ceiar juntos. João 10, 10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim, olha, eu vou falar assim, o Senhor veio sobre a sua vida para lhes dar vida, e não é uma vida qualquer, não é uma vida plena que satisfaz, em traduções mais antigas, uma vida em abundância. Mas o homem não soube viver, o ser humano se abortou,
O ser humano criou uma vida autodestrutiva, ele tocava e destruía, ele foi vivendo errado, ele foi se ferindo, se machucando, ele criou ideias erradas, ele mudou todo o processo. Deus tinha um plano perfeito. Fala para a pessoa lá assim: Deus sempre teve um plano perfeito para você. Fala para ela aí: sempre é um plano perfeito para a sua vida, aleluia. Mas o homem, o ser humano, ele foi abortando isso, ele foi se autodestruindo, e aí Deus então começa a mudar. Deus vê que não é bom que o homem nem viva tanto. Gênesis 6:3 está aqui. Então o Senhor disse: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Uau, 120 anos. E o homem vivia muito. Hoje, quando a gente vê assim a notícia, e geralmente é a mulher, acredita? Geralmente quem vive mais é a mulher, porque o homem não se cuida. Hoje de manhã eu falei isso, as mulheres tudo assim, ó. Os homens tudo baixando a cabeça. Geralmente é a mulher, sai a notícia lá na vanguarda lá: mulher completa 101 anos. O marido já foi embora, já tinha 60, 70, acabado. E a mulher firme lá, porque faz todos os exames. O homem não faz exame de nada. Vocês estão num silêncio, gente. As mulheres estão assim: fala mesmo, Senhor, fala, revela, fala o nome dele. Gente, vamos lá. 120 anos, nem isso o homem conseguiu viver, se autodestruiu. Eu quero viver bastante, e você? Gente, que amém horroroso, cara. Parecia velório. Eu falei para uma senhora, eu falei: gente, a senhora vai viver muito, a senhora vai passar de 100. Ela falou assim: Deus me livre. Tá doido? O duro você falar assim abertamente, você falar assim: não, você vai viver muito. A mulher falou assim: está repreendida. Salmo 90, versículo 10. Recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto, logo desaparecem e nós voamos. Como a Bíblia diz, acabam se tornando, porque não sabemos viver, acabam se tornando anos difíceis, muito difíceis. Nós precisamos aprender a viver, né? Agora, no contexto, e eu falo isso para transportar você que está aqui me ouvindo, que tem uma vida aqui normal, natural, todo mundo trabalha, todo mundo estuda, todo mundo tem casa, mas eu preciso transportar você para uma realidade da qual nós fazemos parte. Você pode repetir? Fale assim comigo: nós somos. Todo mundo pode falar: nós somos povo de Deus. Então eu preciso transportar você para essa realidade, tá bom? Porque o que eu vou ministrar faz parte dessa realidade. Nós somos ovelhas, nós temos um pastor, razão pela qual nada nos faltará, porque temos um pastor, ele pastoreia a nossa casa. Se você é ovelha, a sua casa tem pastor, e ele pastoreia aqueles que estão na sua casa, perto e longe, pastoreia seus filhos. Pastor, mas meus filhos não querem saber de Deus. Mas eles têm um pastor, eles não sabem, mas eles têm um pastor, e guiará a entrada e a saída, e a mão do Senhor não recolhe, porque a sua casa tem pastor. Você é ovelha. Nesse contexto eu estou transportando você para essa mentalidade.
Nós somos um povo, e um povo guiado, pastoreado, conduzido, e o Senhor nos conduzirá. Eu estou falando isso porque 2026, o ano preparado de Deus para a tua vida. E puxa, como eu queria que a sua mente fosse liberta agora, para que você pensasse nas coisas que Deus tem preparado para a tua vida, coisas que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, coração nenhum, melhor que fosse, mais esperançoso que fosse, alcançou. Imaginar as surpresas, as coisas surpreendentes que Deus tem preparado para a tua vida. Quem crê nisso? Palavra de hoje, quero estudar com vocês algumas recomendações para 2026. Eu falei tudo isso que eu falei até agora, para que você não olhe para mim e pense que sou eu que estou te dando recomendações, porque eu não tenho condições de fazer isso. Aliás, quem sou eu para dar recomendação para alguém? Então eu estou abrindo meu coração, falando para que você receba da parte do Senhor uma recomendação para esse ano, que será um ano extraordinário na sua vida. Alguém pode dizer amém? Amém. São palavras de Deus para nós. Eu vou falar algumas coisas, eu queria que você olhasse e dissesse assim: Deus está dirigindo a minha vida, o Senhor está me conduzindo. E essas recomendações, elas são como: não vai por aqui, vai por aqui. Muda isso na sua vida, faça assim. Porque o ano já está preparado. Não estar nessa rota é um prejuízo. Não estar no lugar certo, na hora certa, vai te fazer perder muito. Distrair, e acredite, vão tentar o ano inteiro tirar você do melhor de Deus para a sua vida. Não permita. Quem ouviu isso? Não permita. Guarde essa palavra, guarde essa palavra. 2026 foi o ano que o Senhor preparou para a minha vida, e eu vou viver tudo quanto eu tenho nele. Amém? Então, são recomendações, mas eu preciso de todo o coração, abrindo o coração com você, que você enxergue como Deus falando algo ao teu coração. Pode ser? Para que você não pense que, eu confesso, eu não tenho como recomendar alguma coisa, mas Deus tem. Primeira, e eu estou lá no texto, mas a primeira recomendação, a primeira coisa que eu quero falar, é uma palavra que ele usa no texto, muito importante: satisfação. Satisfação. Ele fala sobre essa satisfação, e ele está até meio que perdido nas palavras. Ele fala: se porém não encontrar satisfação alguma na vida, teria sido melhor que houvesse nascido morto. Para aqueles que estão anotando algo aí, satisfação é conseguir o que quer. Agora olhe, por favor, nós estamos num contexto de igreja, temos um Deus tremendo sobre a nossa vida. Eu vou falar, você diz amém, um Deus do sobrenatural, um Deus de milagres, um Deus de maravilhas, um Deus do impossível, e nós não queremos nada, e nós vivemos sem buscar essa satisfação. O que adianta viver sem essa satisfação, como um sonho, como um desejo, como uma meta, como um objetivo? Olha, preste atenção, eu gostaria muito mesmo, muito, eu escrevi aqui no texto, eu falei muito, 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 de pastorear pessoas que têm meta na vida, que têm objetivo na vida, que têm sonhos na vida, que ainda desejam algo, porque eu quero ligar com essa pessoa aqui na terra, porque se ligar aqui na terra, será ligado no céu. Eu quero concordar com pessoas que têm desejo no coração, têm sonhos no coração, porque o que adianta a pessoa viver e não ter satisfação? E aí eu estou aqui como que gritando: 2026, o ano que Deus preparou, e é o tempo certo, porque é um propósito nesse ano que Deus preparou para a tua vida. Quais são os seus objetivos? Aonde você quer chegar? Porque se tu podes crer,
tudo é possível ao que crê. Eu quero muito ser pastor de pessoas que têm sonhos, para poder abrir boca profética e dizer: cumpram-se os sonhos de Deus sobre a sua vida. Queria ser pastor de pessoas que queiram sonhar, para dizer que o Senhor te dê sonhos novos, traga objetivos claros para a tua vida, abra a sua visão para metas. A palavra de Deus diz, Salmo 37, versículo 4, e olha que coisa interessante, ele está ministrando uma sabedoria, e ele fala assim, que por não alcançar essa satisfação, não chegar onde quer, não ter uma meta, não querer crescer, não querer, sabe, vamos lá, me ajude por favor, repete comigo, diga assim: nós fomos criados para conquistar, nós fomos criados para isso. Não viver assim, você está vivendo aquém disso. E aí essa satisfação, talvez agora você entenda porque que Caleb, já com 85 anos, ele ainda está falando de conquistas ainda, porque ele ainda está claro os objetivos ainda, e não tem como você estar diante de uma pessoa que tem o coração queimando por uma meta, um sonho, um objetivo, não tem como você não falar: olha, vai. Nós pais devíamos olhar para os nossos filhos e falar: eu acredito em você, filho, eu acredito nos seus sonhos, eu acredito empurra, eu quero ser pastor de pessoas que têm isso no coração. Tem alguém aqui? Salmo 37, 4, busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Não alcançar essa satisfação gera frustração, uma vida frustrada, e também não tem como alcançar, se não há metas claras, objetivos claros, se não há uma visão. Abacuque, o Senhor disse: escreve a visão clara da sua vida, porque não é para agora, será para um tempo futuro, mas escreve, porque se tardar, espera, não falhará. Mas torna legível em tábuas, que até quem passar correndo, olhando, diga: é isso que Ele quer. Amém, amém, assim será. Torna clara a visão da sua casa, torna claro que 2026 vai ser um ano assim para você, torna claro. Então vamos lá, se viver é ter satisfação, quando você vai começar a viver? Segundo, vamos lá, são recomendações, tá? São recomendações, anote isso. Servir. Você não faz ideia o que servir pode mudar sua vida. Você não faz ideia como que muda todo um contexto. É libertador você deixar de ser servido e passar a servir. É um romper de tudo, mentalidade, é um romper da nossa alma, do nosso espírito, é ser verdadeiramente livre quem passa a servir, e quem não vive para servir, não serve para viver. O texto que eu vou ler agora, eu queria que você pudesse assim, talvez até grifar aí, depois você lê inteiro, mas preste atenção, o Senhor está falando sobre isso. Isaías capítulo 65, versículo 13 e 14. Portanto, assim diz o Senhor soberano: meus servos, tem servos de Deus aqui? Esse amém me assusta. Meus servos comerão, meus servos comerão, mas vocês passarão fome. Meus servos beberão, mas vocês terão sede. Meus servos se alegrarão, mas vocês serão humilhados. Meus servos se alegrarão, olha isso. Meus servos cantarão de alegria,
mas vocês gritarão de tristeza e desespero. Palavra de hoje: recomendações sérias para 2026. Não faltará nada na casa daquele que é servo de Deus. Haverá um cuidado, puxa gente, haverá um cuidado de Deus sobre a casa daquele que serve ao Senhor. Não é brincadeira isso, não é brincadeira, isso é muito sério. Você pode estar na igreja já culto após culto, ano após ano, e não ter entendido o seu chamado, e o seu chamado é para servir, onde quer que for. Onde o Senhor precisar, lá estarei eu pronto a servir. Jesus está na sua última hora, e ele está escrito isso, e sabendo que lhe é chegada a hora, e sabendo que ele tem pouco tempo agora, não dá para discutir, não tem como debater, e ele tem que ensinar ainda algo, deixar muito claro esse ensinamento aos seus discípulos, mas não dá mais tempo para falar, insistir, não tem como fazer assim. Então ele demonstra, ele mostra, ele não só fala, ele mostra como fazer, e ele está na mesa, e um momento único, um momento mais que especial, momento desenhado, momento filmado ali, que hoje a gente vê nos filmes, a ceia, a mesa do Senhor, e ele ali com seus 12 na mesa tal, e ele na mesa e percebendo, olha eu olhando para o relógio, falando como se ele estivesse olhando para o relógio, né? E ele percebendo, daqui a pouco algo vai acontecer, a história vai mudar, e ele então levanta da mesa, e ninguém está entendendo nada, ele levanta da mesa, vai até lá, volta com uma toalha no pescoço, um balde na mão, uma bacia, e ele volta, e aquele que estava na mesa, sai da mesa, e começa a lavar os pés, e aquilo é chocante, porque ele é mestre e senhor, e eles viram ele fazer milagres, e agora ele está com uma toalha e uma bacia na mão e lavando o pé. Pedro, que é o mais temperamental, Pedro acha aquilo estranho demais, e Pedro: Senhor, não. E aí ele fala: Pedro, assiste, Pedro, que eu estou mostrando. Espera, deixa eu concluir. E aí ele lava os pés, e quando ele termina de lavar, enxuga os pés, ele fala: eu sou o Senhor e mestre, e vos dou um exemplo hoje, como eu fiz, façam, sirvam aos outros. É claro que depois começam acontecimentos tão fortes que talvez se perde um pouco na mente. Mas você que entra numa igreja como essa, carisma, e carisma quer dizer dom favorável de Deus para os outros, não é para nós mesmos. Carisma quer dizer isso, dom favorável de Deus, não para nós mesmos, para servir aos outros, a vida no servir. Alguém pode dizer amém? É mais leve o servir. E olha, eu vou declarar e eu vou insistir com você: nós somos chamados para ser abençoadores de muitos. Abra a mão, o Senhor encherá a sua mão. O Senhor encherá a sua mão, você verá coisas acontecendo e chegando à sua mão, e você terá entendimento, não é só para você, é para abençoar pessoas. Em nome de Jesus Cristo, você verá, e você vai entender que foi um ano que Deus preparou, porque você será celeiro, sobre a tua vida não faltará, aleluia. Porque a nossa árvore dará muitos frutos. Se viver é servir, quando você vai começar a viver? Vamos lá, 3. Recomendações, tá bom?
Quem está comigo aí, diga amém. Recomendações. Cuidado com o que sai da sua boca. Eu tenho vontade de falar assim, vira para a pessoa do lado e fala para ela, mas não vou fazer. Porque você vai falar exatamente para a pessoa, viu, você devia ter ficado com a boca fechada. Gente, nós temos um problema sério, preste atenção, Deus sabe todas as coisas. Pessoas estão sendo destruídas, situações estão sendo destruídas por causa da boca, a boca da pessoa. A morte e a vida estão no Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, a boca, a boca. Nós não sabemos falar, a Bíblia diz assim, no muito falar há erro, há pecado, você tem que falar só o que é e fecha a boca e trava ela, porque se continuar falando vai dar ruim, não vai dar certo. Tem pessoas que vêm conversar comigo e falam, pastor, me ajuda, claro, o que é? Não, pastor, aconteceu algo, eu tenho que ir lá, eu vou ter que falar, e eu vou ter que responder lá, eu vou ter que tal, pastor, eu pensei em falar isso, eu falei, não, pelo amor de Deus. Como assim? Não, não fala isso. Porque a pessoa, ela quer falar assim, que não vai, ela quer dar resposta para alguém, ela quer dizer apenas isso, não vou, mas ela não sabe falar não vou. Ela fala assim, eu não vou, sabe por que eu não vou? Porque eu não gosto. Eu não vou, sabe por quê? Porque da última vez, aí começa, aí volta para trás. Era só falar, não vou. Mas a gente gosta de falar, parece uma coceira na boca. E no muito falar há erro. Tem gente dando risada, é bonito, eu estou olhando aqui, tem gente assim falando, nossa, ele sabe que eu errei. É igual quando a pessoa quer pedir perdão para mim, pastor, preciso pedir perdão para o senhor. Gente, na hora que a pessoa fala, eu digo, vá em paz, não precisa rezar Ave Maria, Pai Nosso, nada, você está liberada. Aí a pessoa, o senhor não vai deixar eu falar? Não, não quero que você fale. Você está perdoada. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Siga adiante. Mas eu preciso te falar. Aí pronto, gente, aí azeda. Porque ela vai falar, eu não gostava de você. Quem que aguenta ouvir um negócio desse? Quero te pedir perdão porque eu te achava chato. Quero te pedir perdão porque eu te achava grosso. Quando você olha para a pessoa, o que você vê? Você vê o perdão dela ou o que ela falou de você? Olha lá, me achava grosso. E eu nunca fiz nada ao coração azedo. Quer viver bem? 1 Pedro 3,10. Quer viver bem? Cuidado com o que sai da sua boca. Nós não conseguimos, gente, sequer. Nós perdemos tão controle que a gente não consegue falar para a criança, desce daí. Para falar, desce daí, a gente fala, você vai cair, quebrar o pescoço, você vai... Mas não tem nada disso. Mas a boca parece que ela apela para falar. Você vai me matar, não tem nada, é só para falar, desce daí. Mas a gente não tem essa estrutura. Imagina uma pessoa vivendo 200 anos com a boca errada. Santo Deus. Por isso que tem gente que pede até para outra morrer. Eu não aguento uma pessoa dessa. E aí o que a gente fala? Que vaso ruim não quebra. 1 Pedro 3,10. Pois se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Gente, mesa. Alguém almoça na mesa aqui? Ou é na cama com o prato assim no peito assim? Vocês têm que assistir Ratatouille. Anote isso, Ratatouille, vale a pena. É um desenho maravilhoso.
O ratinho come e ele sente os gostos. Tanto na mesa comendo, ele sente, eu vou chutar aqui, eu não sei, páprica, não sei o que é isso, não como. Como é que é aquele negócio? Chimi, esse negócio. Também não sei o que é. Você tem que comer e falar assim, é bacon. Se é alho, eu não como, então já não cheiro. Mas você tem que comer e saborear e falar assim, tempero da minha mãe, tempero da minha mulher, o meu não é tempero porque eu não cozinho. Mas sabe como é que as pessoas sentam à mesa? Falando mal dos outros. Até a picanha tem gosto ruim quando você come na mesa falando dos outros. Não leve para a mesa outros. Saboreie quem está na mesa. Alguém ouviu? É sério isso. Você forma pensamentos errados na cabeça de crianças, adolescentes, filhos, na mesa, por causa de palavras. Guarda a tua boca. Isso é tão sério, produz tanta vida, é uma recomendação, tanta vida, que até para inimigo, e eu não vou perguntar se você tem, até para inimigo declarado, é inimigo seu, faz mal para você, desejo mal para você, é horroroso, inimigo, até para inimigo, o Senhor diz, não fale mal, Ele diz, bendiga, fale bem, porque isso vai produzir em você, vida e vida em abundância. Fala, libera, abençoe, pronto, não tem problema, que Ele prospere, haverá porção dobrada sobre a sua vida, aprenda isso. Então, Mateus 15:11, não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro, pelo contrário, o que sai da boca é o que pode tornar a pessoa impura. Então, se viver é falar corretamente, quando você vai começar a viver? 4, vamos lá. Recomendações. Puxa, será que alguém está anotando? Fique atento às oportunidades. Fique atento. Oportunidade é algo extraordinário. A tradução da palavra oportunidade é chance. E eu queria aqui com voz profética falar para você, vem aí chances de recomeçar, de consertar, de construir, chances, oportunidades. Fique atento, olhos abertos. Eu olho para que os teus olhos se abram e você enxergar o que Deus, sabe, vai passar um vento por aí. Esteja preparado, oportunidade. Eis que faço novas todas as coisas. Que chance, que oportunidade de crescimento. Por isso que eu falo, eu queria pastorear, queria ser o pastor de uma igreja, sabe, que tem sonhos. Meu Pai, como eu queria orar com pessoas que têm sonhos da casa própria, sonhos de crescer, sonhos profissionais, aleluia. Vamos ter missionários em todas as áreas da sociedade, pessoas com o coração cheios de Deus, aleluia. A Carisma, ela não vota, a Carisma, ela não segue vereador, prefeito, não, mas haverá nesse lugar pessoas com chamado de Deus, com sonho no coração de servir a Deus na política, e eu como pastor oro para que o Senhor guie a sua vida. A Carisma não pode fechar com você, mas eu oro por você, para que você siga adiante, cresça, e leve o nome do Senhor para lá. Cresça, por favor, esteja atento às oportunidades. Eclesiastes 9:11,
Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Fala para alguém do lado: você vai ter uma grande oportunidade esse ano. Fala para ela aí, você vai ter. Aleluia, abraça essa palavra, abraça, recebe essa palavra em nome de Jesus. Aproveita cada oportunidade, não deixa em branco, não faz isso não, por favor, fique atento, se prepara para o que vai vir, se prepara para as coisas que vão estar, esteja atento a tudo, olhe para tudo, a visão tem que ser diferente. Para alguns olham crise, outros olham oportunidades, uns olham problema, outros veem um crescimento aí. Vem um crescimento, o Senhor vai liberar estratégias, pessoas vão ter ideias boas, pessoas vão conseguir sair da crise, olhar fora da crise e enxergar algo bom. Fique atento a isso. Recomendações: fique atento às oportunidades que virão. Se viver é ficar atento às oportunidades, quando você vai começar a viver? 5, vamos lá. Gente, é recomendação, tá bom? Vamos lá? E não é minha, senão você fala, vamos lá. Fala calmo, não grita não. Fala calmo com a pessoa do lado assim: tenha paciência. Que legal, gente, sem brincadeira. Tinha que ter uma câmera aqui, filmando vocês e aparecendo na tela ali. Você falando para a pessoa assim: tenha paciência. E ela fechando a cara assim, ó. Quase, o que você quer dizer com isso? Recomendações. A palavra paciência quer dizer capacidade de suportar mais um pouco. Pessoas perdem o ano inteiro em janeiro, porque não tem paciência para esperar. Tomam decisões assim, erradas, porque não tem paciência. Olhe para mim, vou preparar você para algo aqui pelo Espírito de Deus. Passam pessoas correndo na nossa vida todo dia, gritando, é o fim, vai acabar, corra, faça algo. Quem dirige a sua vida é o Senhor, quem dirige sua empresa é o Senhor, seus negócios, suas metas, seus sonhos. Você vive do tempo de Deus. Cronos da sua vida está nas mãos de Deus. Deixa gritar, deixa passar, deixa agitar. O Senhor não está no vendaval. Não está. Não busque estas coisas no vendaval. Busque na brisa suave. Tenha essa capacidade de suportar mais um pouco. Vai dormir. Amanhã é outro dia. Amanhã você vai acordar com a mentalidade: uau, mudou tudo já. Recebe isso, você vai acordar dizendo assim: Deus me deu um sonho. Deus me deu um sonho. Romanos 5, 13 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação trabalha paciência, e a paciência a experiência, e a experiência esperança. Conversa com uma pessoa idosa para você ver, pergunte para ela: como é que a senhora conseguiu, como é que o senhor conseguiu? Paciência. Isso é coisa de experiência.
Conversa com um jovem agitado, tendo infarto. Gente, sem brincadeira, rapaziada novinha tendo infarto, agitação. Para, conversa com uma pessoa idosa e pergunta para ela como é que... Paciência, calma. Uma pessoa paciente, olhe para cá, uma pessoa paciente entra por aqui, livre, leve, solto. Uma pessoa que é impaciente, parece que ela faz assim, ó. Não, para com isso. Não. Fala comigo, eu já tenho uma palavra de Deus para a minha vida, e eu vou andar sobre essa palavra. Entra por aqui, sai por aqui, estou em paz me deitarei, dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Paz, paciência. Essa paciência é provocada, ela está sendo provocada. Aprenda a ter, tenha paciência. Janeiro está vindo aí, se prepara, tenha paciência, porque são 12 meses, se tardar, espera, não falhará. Se viver é ter paciência, quando você vai começar a viver? 6 já? 6, estou acabando. Amor próprio, recomendações, tá, gente? Estou falando sobre recomendações para um ano que Deus tem preparado para a nossa vida. Amor próprio, né? É muito triste, porque as pessoas buscam satisfação nos outros, em coisas, né? É muito triste uma pessoa que não ama a si mesmo casar procurando o amor dos outros para si. É muito triste, é apelativo. E aí, como ela não se ama, e ela está esperando ansiosamente o amor dos outros, quando falha, uau, que tristeza, porque é uma angústia dela. O ideal é você se amar de tal maneira e buscar alguém para você amar. Quem ouviu isso? Isso é ideal. E aí o mandamento do Senhor para nós é: amarás. Então quem que eu tenho que amar primeiro? Eu preciso trabalhar isso em mim, preciso ter um tempo, vir para a igreja, buscar, pedir ajuda, porque eu não me amo, não me aceito, não me resolvi, eu estou com um problema sério. Mas a hora que eu percebo o amor de Deus por mim, eu me encontro, eu recebo esse amor que eu preciso ter por mim mesmo. E aí tudo muda. Preste atenção no que eu vou falar. Perder o amor próprio, e acredite, é retirado de você isso. Você chega a se sentir um lixo. Nem vou perguntar quem já sentiu isso. Você sente o lixo do lixo quando arrancam esse amor próprio de você. É horroroso isso. Uma pessoa que perde o amor próprio, ela perde as armas que ela tem. Ela está desprotegida, não tem arma para lutar. Mas acredite, uma pessoa que tem amor próprio, não mexe com ela não, porque ela está muito suficiente, ela está muito segura. Porque não está baseado em coisas, nos outros. Os outros vêm e vão. Você devia notar isso. Uma pessoa que perde esse amor por si mesmo,
Ela deixou levarem as armas que ela tinha para lutar. Aí ela vai para uma entrevista de emprego, se sentindo um Zé Mané, um lixo, sentindo nada, não tem força nem para levantar a cabeça. Mas uma pessoa que não deixou retirarem as armas que ela tinha, e há um amor próprio muito grande dentro dela, ela anda de cabeça erguida, diante do que está passando, e não é pouco não, são lutas, mas a cabeça não baixa, cabeça erguida, porque eu sei que eu sou amado por Deus. Eu me encontrei. As palavras que falaram ao meu respeito não são maiores do que a cruz de Cristo para a minha vida. Amor próprio, que recomendação, hein? Que recomendação, amor próprio, resgatar isso. Não é baseado na sua riqueza, não é baseado em quanto você tem nada a ver com isso, não. Tem a ver com o valor que você dá para você mesmo. Dê mais valor para você. Você é a menina dos olhos de Deus. Foi por você que Ele pagou um preço caro. Você vale muito. Você é o melhor de Deus. Quando Ele criou você, diante de tudo que Ele falou que era bom, em você Ele falou: é bom demais. Minha boca está coçando para eu falar para você, falar para a pessoa do lado, mas aí os solteiros exageram, sabe? Já vai com o telefoninho e tudo. Você vale muito. Gálatas 5,14, pois a lei, toda ela, pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Último, vamos lá, vamos cear. Semeie vida. Semeie vida, é recomendação. Não semeie morte, não semeie ódio, não semeie contenda, não semeie intriga, não faça isso. Semeie vida, porque quem planta, semeie vida. Seja agente de vida. Madre Teresa disse: ninguém pode chegar perto de nós e sair da mesma maneira como chegou, mas tem que sair diferente. Todos nós tínhamos que ser como posto de gasolina. A pessoa chega com o tanque vazio, a gente enche. Pneu murcho, vazio, a gente enche. Porque o Senhor disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre ti, e ordenarás aos tristes que recebam óleo de alegria, veste de louvor por espírito angustiado. Você não pode ser ferro velho, porque querendo ou não, você vai sair com coisa velha do ferro velho. Coisa velha, usada, não. Em você está o novo de Deus. Você é vasilha em que Jesus produz vinho novo. Você é aquelas talhas cheias de água que quando Ele passa produz vinho novo. Semeie vida todo o tempo que você puder. Abençoe, abra a boca e abençoe. Declare vida, não morte. Não saia da sua boca palavras de morte, de vida. Quem está me ouvindo? Gálatas 6, 7, 10. Eu termino com esse texto aqui. Não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus.
A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Por favor, quantos querem viver? Mas viver bastante. Quem quer viver bastante? Bastante. Não brinca com Deus, não. Semeie vida, provoque vida, abençoe vida, sopre vida, menos acusação. Acusação, gente, tira a vida dos outros. A igreja, ela não está aqui para ser juiz, gente. A igreja está aqui para produzir vida. Aliás, produzir não, levar pessoas à vida, porque nós não podemos levar, abrir as portas e entrem. Venham todos que querem vida. Venham. A igreja tem que ser isso. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Semeie vida e você vai colher. E eu quero aqui falar, será uma vida lúcida, próspera, uma vida diferente. Você crê nisso? Fica de pé.